Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Hoje tem, porque sim, deu na telha, é possível, é viável. Às vezes outros dias não dá, as últimas 2 semanas foi difícil fazer. Mas hoje temos pílulas vermelhas, espero que essa semana tenha no mínimo mais uma ou duas, né? Pelo menos. Eu sei que tem um pessoal que faz greve de fome sempre que não tem pílula vermelha. Mas vamos lá. Pessoal, essa é uma pílula vermelha fundamental, emergencial, que precisa ser feita antes que seja crime fazê-la. Por quê? Porque aqui eu vou mandar a real para vocês em relação à ginecocracia. Isso aqui é um libelo contra a ordem misândrica institucionalizada, o matriarcado, a ginecocracia na qual o Brasil se transformou. Não apenas o Brasil, boa parte daquilo que nós entendemos como o mundo liberal democrático, por assim dizer, todo o mundo influenciado pelo Ocidente, mesmo que o Brasil não seja Ocidente propriamente, entra nesse bolo, né, de regiões influenciadas pelo Ocidente, mundo liberal democrático e assim por diante. Pois bem, todo esse mundo, toda essa parte do mundo, constitui efetivamente uma ginecocracia, um regime político, social, econômico e cultural hostil aos homens e a tudo que é masculino. Dependendo do país, isso é mais ou menos institucionalizado, isso tem um grau de radicalidade maior ou menor, mas ainda assim é a realidade em toda a Europa Ocidental, já uma parte da Europa Oriental, as Américas, talvez alguns países não, né? Especialmente aqueles países. E aí, nesse caso, quanto mais primitivo, melhor, numa perspectiva cultural. Então, né? E com todo respeito, né? Da perspectiva civilizacional, a Bolívia não me parece um lugar ginecocrático propriamente. Com isso, eu não quero dizer que é um lugar que odeia as mulheres. Isso aqui não é um discurso que tem qualquer coisa a ver com misoginia ou essas ideias de plebeus e por aí vai. Não é essa a praia. A Bolívia tradicional ela não é misógina, né? Mas ela categoricamente não se encontra na ordem misândrica, né? Não é uma ginecocracia, tá ok? Mas enfim, é desse mundo que eu tô falando. Por quê? Qual que é a motivação? Até pediram pra fazer uma pílula vermelha sobre essas bostas aí. Tem uns projetos de lei para criminalizar a misoginia, para igualar a racismo. Que enquanto lei, enquanto proibição, da maneira como está construída, é uma excrescência, sendo sincero. Vou explicar para vocês o porquê também. Mas eles pediram para fazer um comentário, uma pílula vermelha sobre esse negócio aí de PL, anti-misoginia e por aí vai. Um desses PLs foi aprovado no Senado com unanimidade, cara. Tipo assim, é o tipo de coisa que você olha, né? E se você não tiver psicologicamente bem preparado, você coringa. Porque assim, quando começaram a debater esse tema, falaram, não, estão encaminhando o tal PL anti-misoginia para votação. Daí eu pensei, talvez não passe, né? O Senado tem várias pessoas ali que vão votar contra. Os caras não são malucos. Os caras eles têm que estar sabendo que eles vão ser enquadrados nisso. Entendeu? Os caras não são bobos, são macacos velhos, são raposos, né? Se passar no Senado vai ser por pouco e aí na Câmara dá pra reverter, etc, etc.
E aí os caras votaram com unanimidade. Os caras votaram com unanimidade para aprovar o PL da misoginia. E sabe quem votou para aprovar esse PL? O... Cara, chega a ser constrangedor, né? O pilar do conservadorismo, inclusive o cara que se apresenta ali como uma antítese do Lula, do PT, da esquerda, do progressismo e por aí vai, né? Flávio Bolsonaro, o filho da puta, verme, escória, lixo, subhumano do Flávio Bolsonaro, certo? Votou a favor da criminalização da misoginia, da equiparação da misoginia a racismo. E aí vem o pessoal cobrou, né? Não, é o seguinte, é uma armadilha do PT, né? Ele deu uma explicação aí. Eu não vi o vídeo em que ele se explica, porque eu não perco meu tempo com essa pequena política de micróbios em formato humano. Porque é isso que a massa da classe política brasileira é. São ácaros, bactérias, são micróbios que têm ali a aparência humana, mas né, são isso aí, são micro-organismos. Constituem um problema médico, um problema imunológico. Não são nem matéria para a gente discutir politicamente ou filosoficamente, tá? São um problema médico, ok? Mas enfim, eu não assisto vídeo de político, eu tô em outra dimensão, cara. Eu tô em outra dimensão, eu não clico, na verdade eu vou dizer o seguinte, olha só. Eu olho o vídeo, leio ali a legenda, eu já absorvo intuitivamente, através da minha intuição intelectual, absorvo o conteúdo e foda-se. Tá, ok? E é o que é. Tá? E o que é o seguinte, o cara falou lá, é a armadilha do PT. Aí eu fico pensando, tá, se o Flávio Bolsonaro estiver na floresta, sei lá, caçando, indo cagar, ou o que quer que seja, tá na floresta. Só que o Lula passou antes pela floresta, tá entendendo? E ele botou lá uma armadilha de urso, né? Lá o Flávio Bolsonaro, ele vai olhar pra armadilha. E, ó, o Lula botou uma armadilha de urso na minha frente aqui. Ele falou, eu tenho que pisar, tá entendendo? Porque senão... Senão o quê? Sabe? Senão o quê? Né? Senão, o que vai acontecer? Se não o quê? Saca? Então assim, lamento, mas eu espero que vocês... Isso aqui não atinge ninguém, essa porra desses vídeos que eu gravo aqui. Tem aí audiência de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, com sorte, 3.000 pessoas. Mas que sejam 3.000 pessoas que não vão reeleger nenhum desses senadores. Verifiquem quem são os senadores dos seus estados, memorizem os nomes e não votem nesses. Votem qualquer um. Ah, Machado não tem opção, tem só um cara aqui do PCB. Vota no filho da puta do PCB antes de votar. Não vota por ideologia. Esquece ideologia. Divida os políticos entre filho da puta e não sei se esse cara é filho da puta, porque ele nunca teve uma bosta de um cargo. A gente elimina todos os filhos da puta e a gente vai votando nos caras que a gente não sabe. Mostrou que é filho da puta, te saca fora. E aí é o jeito, cara. Isso na medida em que vocês de fato estiverem interessados em votar. Eu entendo quem não liga mais pra votar. Eu entendo quem sai do país, vai morar na casa do caralho, em outro planeta, no inferno. Eu entendo, tá? Mas se a pessoa quer votar, por favor, não dá mais pra aceitar esse pessoal que tá aí. Ninguém é aceitável. Ninguém.
Ninguém desses que estão aí no Senado é aceitável para o nosso país. São todos vermes, filhos da puta, ácaros, micróbios, bactérias. São vermes, são parasitas. Tá ok? Então, isso a gente deixa bastante claro. Tá, e aí a tal da lei da misoginia. Aprovaram no Senado unanimidade, vai pra Câmara, e aí o pessoal se escandalizou. Oh, os deputados, nossa, como pode? Aprovaram isso daí. Só falta passar com unanimidade também na Câmara, né? Eu não duvido, tá? Eu não duvido. Mas estão fazendo campanha contra, né? Ver se consegue sentar em cima, paralisar, mandar de volta pro cenário, alterar, e o caralho é 4. Em primeiro lugar, pessoal, olha só. Moças, eu sei que a audiência dos nossos bagulhos aqui é 90% masculina. 10%, 15%, 20% são moças que, não sei, são malucas, né? Ou são muito especiais, né? Porque, de modo geral, esses temas que a gente aborda, não estou nem falando de hoje, não chamam tanto a atenção de meninas, né? A vida é assim, a realidade é assim, foda-se, tanto faz. Todas as meninas que nos acompanham são privilegiadas. E talvez algumas vão querer dizer, não, mas Machado, poxa, a lei da misoginia, né? Misoginia é errado, né? Pô, né? Não é legal não gostar de mulheres ou odiar. Né? Olha só. Isso aí é igual achar que a lei antirracismo vai resolver problemas raciais no Brasil e que não é algo de pilantrar. Em primeiro lugar, esse tipo de legislação de censura do discurso com base em mera opinião é ferramenta político-ideológica para censurar discurso adversário. Eu sei como é isso. Tá ok? Eu sei como é isso porque eu, e não a maioria de vocês, eu já fui investigado em inquérito policial. Única e exclusivamente por conta dessas besteiras. Saca? Única e exclusivamente por conta dessas. E eu sei como funciona. Um projeto de lei que equipara misoginia à raça nunca vai se limitar a ir em cima de caras que, por exemplo, postem eu odeio mulheres, eu acho que elas devem ser exterminadas. Tá entendendo? Matar mulheres é legal. Né? Declarações absurdas. Tá? Não é esse o alvo. Não é esse o alvo. Não é esse pessoal que vai ser pego nisso. Vocês entendem isso? Né? Eu tenho certeza que a maioria dos homens sabe disso. Né? A não ser os eunucos. Ok? E se você é um eunuco, esses vídeos não são pra você. Né? Se você é eleitor do PSOL, se você se considera um humanista, né? Se você é um homem que critica o patriarcado, esses vídeos não são... Você é um eunuco, cara. Esses vídeos aqui não são pra você, ok? Mas, de modo geral, os homens normais, eles sabem disso que eu tô falando. Eles sabem quem é que vai ser criminalizado, perseguido e silenciado. As pessoas que falam coisas inócuas. Tá ok? As pessoas que falam coisas que são, verdadeiras, porém, verdades que se tornaram politicamente incorretas, e as pessoas que falam piada ou dizem coisas inócuas ou completamente irrelevantes. Ok? Só ver, por exemplo, aquele caso do Ratinho. O caso do Ratinho, essa última polêmica na qual ele se meteu, me parece muito, muito óbvio o tipo de coisa que vai ser perseguida por esse tipo de legislação. Não vão ser as pessoas que, de maneira objetiva, concreta, específica, explícita, né, evidente, proclamam ódio às mulheres e incitam a violência contra as mulheres enquanto mulheres, pelo fato de serem mulheres. Sabe quem vai ser? Vai ser, por exemplo, quem xingar uma dessas putas, vadias, vagabundas, prostitutas de OnlyFans e falar de maneira geral sobre as mulheres que fazem OnlyFans. Ah, Machado, isso não é sobre as mulheres, mas isso vai ser pintado como misoginia porque já é pintado como misoginia, né? Porque para algo ser misoginia, não precisa de maneira explícita
e objetiva, e aberta, e declarada, ser sobre todas as mulheres do planeta. Basta que seja uma crítica vinculado a algo que é interpretado como questionamento da dominação patriarcal sobre os corpos, né? Então, o OnlyFans e outras maneiras de prostituição são ferramentas pelas quais a mulher subversivamente ela assume o controle do próprio corpo, colocando em xeque o patriarca. Essa maneira mongoloide, retardada, débil mental que as pessoas interpretam o mundo, tá? E se você se coloca contra, você vai ser por tabela. E culpas de associação, tipo, se A então B, se B então C, se C então D, se D então você é misógino e portanto você cometeu um crime. Tá entendendo? É assim porque tanto a equiparação da homofobia e transfobia, racismo, quanto a própria lei do racismo funciona de modo geral assim. Vocês entendem isso? Né? É só ver o caso do Ratinho, é só ver uma série de outros casos semelhantes em relação a como funciona esse crime de racismo e a equiparação de outras condutas a racismo. Não é uma conduta explicitamente grosseira, aberrante, antissocial que vai ser criminalizado. O que vai acontecer é uma tentativa de controle de toda forma de discurso para tornar toda forma de discurso inofensiva através da perseguição ou da ameaça de perseguição. Porque existe uma confusão muito típica aqui, e aí remete a algumas outras coisas que a gente vai ter que comentar. Existe uma obsessão no mundo liberal democrático contemporâneo que não é uma obsessão pelo verdadeiro e não é uma obsessão pelo justo, num sentido clássico. É uma obsessão pelo certo, no sentido daquilo que é agradável, saca? Então, como determinados tipos de fala e determinados tipos de conduta fazem com que outras pessoas se sintam mal de maneira puramente subjetiva, isso tem que ser criminalizado porque o mundo precisa ser um jardim de infância, em que todo mundo dá as mãos e pessoas que brigam usam a camiseta da amizade, saca? E o que é isso, pessoal? O que é isso? Isso, propriamente, é a perspectiva ginecocrática, matriarcal, de como deve ser a sociedade. É a sociedade como berçário, ou creche, certo? Em que o Estado atua como uma babá que tem que garantir que todo mundo faça boas ações, tenha bons pensamentos, digam coisas educadas e assim por diante. Mesmo que não possam dizer a verdade, porque a verdade ela tem pontas, saca? A verdade é como uma faca com ponta. E crianças têm que ter aquela faca de ponta arredondada. Porque podem acabar machucando umas às outras. Com facas, literalmente, ou com palavras pontudas. Entende? E fundamentalmente, esse é um aspecto típico, característico da ginecocracia. Por quê? Vamos lá, vamos fazer algumas distinções teóricas. Tem gente que acha que a gente ainda vive num patriarcado, né? Na verdade, a narrativa oficial é de que vivemos numa sociedade patriarcal. Eu fico pensando, cara, por que a gente vive numa sociedade patriarcal? Demonstre, né? O máximo que as pessoas podem trazer para demonstrar
que a gente vive num patriarcado, é falar sobre estatísticas de quantas pessoas, quantos homens e quantas mulheres são políticos eleitos, quantos são CEOs. E é isso aí. Isso é o patriarcado, é quando você tem 60% de homens sendo CEOs, né? Ai, cara, é como eu odeio gente burra. Eu às vezes tenho vontade de que se estendessem todos os burros do mundo pra eu ir sequencialmente pisando na cabeça dessas pessoas contra um meio-fio, né? Uma espécie de meio-fio metafísico, eterno, em que você vai perpetuamente pisando na cabeça das pessoas burras. Tá ok? Então é assim que eu me sinto em relação a pessoas burras. Mas as pessoas burras são assim, elas acham que nós vivemos numa cidade patriarcal. Por que vivemos numa cidade patriarcal? Ah, porque 60% dos CEOs são homens, né? Pessoal, olha só. Patriarcado versus matriarcado não é uma questão estatística. Não é algo que você faz uma tabelinha, né? Um gráfico, na verdade, quantitativo para você demonstrar se uma sociedade é uma coisa ou outra coisa, ok? Quando a gente está falando em patriarcado, a gente evidentemente está falando na noção de pátrio poder, em primeiro lugar, algo que não existe no Brasil há décadas, na verdade, que é aquela noção fixa em lei de que existe um chefe de família e é o homem, o pai, o patriarca. Tá? Esse é um aspecto da estrutura familiar do patriarcado. Existe o pátrio poder. Se não existe o pátrio poder, você não tem mais um patriarcado. Primeira questão. Mas aquilo que eu considero um elemento fundamental do patriarcado não é nem apenas essa dimensão institucional, que a gente poderia até descrever mais detalhes que mostram como, mais especificamente de Código Civil e em Código Civil, que essa não é uma questão tão constitucional assim, é algo que aparece mais no Código Civil. De Código Civil em Código Civil, a gente foi despatriarcalizando a sociedade brasileira. Mas eu coloco como fundamental mais a dimensão dos valores e da cosmovisão nacional do que propriamente a questão institucional. Ainda que uma coisa derive da outra. Para a dimensão institucional do patriarcado ser desmontada, desconstruída, primeiro é necessário que tenha havido uma degradação de uma cosmovisão patriarcal, de uma cosmovisão masculina, tá? Então, essa é a minha tese, por assim dizer. E o que eu quero falar, o que eu quero dar a entender, na verdade, por cosmovisão patriarcal, valores patriarcais, valores masculinos e assim por diante. Pra gente resumir, até porque eu não quero que esse vídeo seja muito longo, evidentemente, como sempre, a gente pode apelar àquelas dualidades que aparecem, por exemplo, seja em Júlio Zévola, René Guénon, Mircea Eliade, Alain de Benoit e assim por diante, ou Alexander Dugin, entre masculino e feminino, né? Por exemplo, o masculino é vertical, o feminino é horizontal. O masculino ele é hierárquico, o feminino ele é democrático, por assim dizer. O masculino coloca a justiça e a ordem acima de outras coisas. O feminino coloca, né, a empatia, a compaixão, o amor acima de outras coisas, né? Simbolismo solar, simbolismo lunar. Existem até questões de formas geométricas, né? A pirâmide e o simbolismo do útero, né? O que implica, num âmbito, o princípio ativo, no outro âmbito, o princípio passivo, num âmbito, a penetração, no outro âmbito, a recepção. E nada disso é meramente apenas literal, tem uma dimensão profunda. Existe uma psicologia que está associada
a essa dimensão passiva e receptiva. Tal como existe uma psicologia específica, não apenas individual quanto coletiva, vinculada aí a essa disposição ativa, penetrativa e assim por diante, né? Tem a questão das inteligências diferentes, né? A inteligência espacial, por exemplo, masculina, né? E inteligência emocional feminina. Tem uma série de distinções. Essas distinções, elas possuem, eu não vou dizer raiz, mas elas possuem uma correspondência biológica com determinadas características fisiológicas do ser humano. Eu não digo raiz, porque seria uma declaração materialista. A raiz dessas diferenças é o fato de que homem e mulher são espiritualmente diferentes, né? Não se trata de uma mesma coisa distinta por acidentes, tá? E sim de uma diferença profunda que vai além da matéria. Mas é claro, não vou obrigar vocês a comprar a minha metafísica. Se vocês quiserem, podem acreditar que a raiz é biológica, não muda, tá? Aquilo que eu tô falando é verdadeiro. Seja você materialista ou biologicista, seja você um tradicionalista, por exemplo, tá? Então, assim, existem essas diferenças. O que é uma sociedade patriarcal da perspectiva dos valores, né? A sociedade patriarcal é aquela na qual vigem como norma, como padrão, como o preferencial, os valores viris, os valores masculinos, solares, urânicos, hierárquicos, verticais, etc, etc. Né? A noção de pilar, de centro e assim por diante. Isso é uma sociedade patriarcal. O Dugin, por exemplo, ele explica que as Amazonas, né, lendárias, elas não tinham uma... Elas não, o que tinha ali não era um matriarcado, não era uma sociedade matriarcal. Era um patriarcado feminino. Por quê? Porque por mais que fossem mulheres, exclusivamente mulheres, os valores que elas cultivavam, a maneira pela qual elas organizavam a sua sociedade era masculina, tá? Então não é, vejam só, não é quem que é o rei? O rei é homem, então é um patriarcado. Então, sei lá, a Inglaterra, quando era governada pela rainha Isabel, era um matriarcado, era tipo, aí era um matriarcado agora com a Isabel II, aí virou patriarcado com o rei Carlos, né? Não, cara, não é quem tá mandando, não é isso, não sejam burros, tá? É uma dimensão mais profunda. Quais são os valores? O que significa, por exemplo, ser um bom cidadão? Quando há um conflito entre indivíduos, entre grupos, de que maneira, né, isso, ou seja, com base em quais critérios isso, a controvérsia é decidida? O objetivo é dizer o justo, né, atribuindo a cada um o que é seu, legitimamente, ou o objetivo da atuação jurisdicional é proteger o mais fraco, o mais débil, quem tá embaixo, né? Pegar quem tá embaixo e botar em pé de igualdade. É cuidar do desprivilegiado. Qual que é a perspectiva, por exemplo, criminal? Né? Se alguém cometeu um crime grave, por exemplo, um crime contra a vida ou contra, né, e aí um crime, por exemplo, contra a propriedade, mas sendo aí efetivamente bastante grave, envolvendo inclusive risco à vida, qual que é a solução patriarcal? Cometeu o crime? Morre. Sem bandido, sem crime. Se você fizer um criminoso, se você pegar um criminoso e colocar ele num foguete espacial, você reduz a criminalidade, né? A perspectiva patriarcal é obliterar o criminoso da existência. Por quê? Porque a mente masculina, ela é quadrada, ela tem pontas. Existe um problema, a gente vai solucionar esse problema.
nem que a gente tenha que tacar fogo no planeta. Arrebentar, martelar o cosmo. Mas a gente vai resolver o problema. Essa é a mentalidade, é uma mentalidade com pontas, né? A mentalidade feminina, ela é sinuosa, arredondada, macia em alguma medida, tá? Então a questão nunca é resolver o problema para fazer desaparecer o problema, né? A mulher, ela está mais preocupada em garantir que o processo de lidar com o problema seja, em alguma medida, agradável, empático, né? Não ofensivo, que respeite, né, determinados padrões de sociabilidade e por aí vai. Se o problema vai ou não vai ser resolvido, não é a prioridade da mentalidade feminina. Qualquer pessoa que já discutiu com uma namorada, na verdade, qualquer pessoa que já tentou, depois de ouvir um problema da namorada ou da esposa, dar uma solução. Ah, você tem um problema X, a solução é Y. Vamos resolver? Você sabe o que eu tô falando? Não é isso que a mulher quer exatamente, tá? Ela até pode, eventualmente, depois de um tempo, aplicar aquilo que você sugeriu, né? Mas não é isso que é a prioridade para ela, certo? Então, é por isso que, vejam só, diferença de mentalidade masculina ou feminina, né, entre valores masculinos ou valores femininos, muda tudo na sociedade. Como você soluciona cada questão muda dependendo se a sociedade é patriarcal, num sentido cultural, valorativo e por aí vai, axiológico, ou se ela é matriarcal, muda tudo. Por exemplo, essa questão criminal. O patriarcalismo extremo, que era como era o direito romano originalmente, ele não reconhece nem mesmo a figura do crime culposo. O cara que mata uma outra pessoa sem querer, por descuido, ele recebe a mesma pena do cara que planejou um assassinato de um inimigo. Polêmico. Mas o que diz a mentalidade masculina? Fulano causou a morte de Beltrano. Eu não dou a mínima se ele tem uma história triste, se ele sofreu abuso na infância, se ele é pobre, se ele tem problemas psicológicos, se ele é neurodivergente. Eu não dou a mínima pra nada. Fulano causou a morte de Beltrano. Portanto, fulano é um problema. É um problema e um risco para a estrutura, né, de Roma, né, nesse caso. Portanto, ele tem que ser eliminado, como se fosse um furúnculo. O Estado romano vai chegar nele, vai espremer até ele ser varrido da existência. Essa é a mentalidade. Por quê? Porque o cara é um problema. Se ele é um problema, a gente tem que solucionar. Fim. Isso é a mentalidade masculina. Entendem? E vocês entendem que isso não tem nada a ver com, por exemplo, se é homem ou mulher, se. Inclusive com o negócio de orientação sexual. Não tem nada a ver com isso, tá? Como eu falei, o Doug, inclusive, demonstrou muito bem, ele argumenta muito bem, no sentido de que as míticas amazonas eram um patriarcado de mulheres. Entendeu? Por quê? Porque um dos deuses principais delas era Apolo. Né? Elas eram apolíneas, os valores eram apolíneos e por aí vai, tá? Então não entra a questão de ser homem ou mulher, de orientação sexual, nem nada. É claro que existem tendências. Existem tendências. Portanto, né, quando você busca a expressão social ou cultural, né, da masculinidade biológica e da feminilidade biológica, você tem determinadas tendências. Mas, por exemplo, pelo menos no caso da Rainha Isabel da Inglaterra, a primeira,
Ela governou. Eu não sou um grande conhecedor da história inglesa, da história britânica, tá? Mas ela governou segundo o que me parecem ser critérios e valores fundamentalmente masculinos, patriarcais, ok? Me parece isso. Se alguém conhecer melhor da história britânica, me corrija, por favor. Mas não é uma questão sexual individual ou de orientação sexual, tá? Os caras mais héteros do mundo, se bobear, vão ser defensores da ginecocracia. Tá entendendo? Dependendo de como foram educados, dependendo do quão eles sejam permeáveis à cultura dominante, que é a cultura da classe dominante, como Gramsci demonstrou, eles vão ser super heterossexuais, mas vão ser defensores do matriarcado, vão ser defensores da ginecocracia, tá ok? Agora, eu falei um negócio sobre cultura dominante como sendo cultura da classe dominante. Isso é interessante, porque apesar de eu não comprar esse tipo de teoria, quem manda no mundo, aí tem teoria da conspiração, tá? Tem teoria da conspiração. Mas leva em consideração o seguinte, tem um autor muito bom que eu pretendo lançar em português, nunca foi lançado em português, que é o Otto Weininger. Ele tem um livro chamado Sexo e Caráter. Esse livro é muito polêmico, tá? Esse livro é pedrada, ok? É um livro exagerado em muita coisa, inclusive, tá? Quando eu digo que eu vou traduzir, não é porque eu concordo com todo o conteúdo do livro, não, tá? Inclusive, a minha editora não tem nenhum compromisso com ser meramente veículo das minhas opiniões. Não, se eu acho que um livro é interessante, eu vou lançar esse livro, ok? Mas uma das coisas que o Otto Weininger diz nesse livro, e o Otto Weininger, vocês têm que levar em consideração que ele era um judeu, judeu, creio eu, ateu, né? Judeu no sentido étnico, familiar, né? De ter vindo da comunidade judaica, porém ateu, ou no mínimo ultra secular, né? Não praticante, e muito crítico em relação ao judaísmo, né? Muito crítico em relação à comunidade judaica, por assim dizer. E o Weininger, ele diz o seguinte, ele faz determinadas associações, no sentido de que, se a gente pega na esfera dos povos, os judeus, eles são um povo feminino, né? Num sentido cultural, espiritual, psicológico e assim por diante. Segundo Otto Weininger, você conseguiria traçar diversas correspondências entre o que é comportamento feminino típico, né, psicologia feminina, mentalidade feminina, e o que seria aí aquilo que se verifica na cultura judaica, enfim, que ele conheceu da sua época e por aí vai. Não tem nenhum comprometimento com essa tese não, tá? Só tô relatando uma tese. Eu acho interessante relatar essa tese, porque a gente sabe que, especialmente se a gente está falando do centro de produção de cultura do mundo liberal democrático, que são os Estados Unidos, especialmente através de Hollywood, indústria fonográfica, né, o cinema de modo geral, a televisão e por aí vai, isso aí domina o mundo liberal democrático, Hollywood, as TVs, não apenas o conteúdo, mas o formato, né? E o mundo da música dos Estados Unidos, existe uma participação significativa, né, de imigrantes judeus na formação de Hollywood, dos canais de TV, na mídia de modo geral nos Estados Unidos, indústria fonográfica e assim por diante. E é claro que quando você atua, né, você leva consigo a sua cultura e a psicologia do seu povo. Isso transborda de uma maneira natural, né? Toda obra, vamos supor que vocês ouçam música clássica. Eu espero que vocês ouçam música clássica, tá? Você, com o tempo, você consegue começar a perceber que existem diferenças nacionais, saca? Como se a maneira pela qual alemães, italianos e franceses compusessem e produzissem música erudita tivesse determinados toques, determinados elementos ali, melódicos, por exemplo, ou rítmicos,
que são vinculados, talvez, ao caráter ou psicologia daquele povo especificamente. O Wagner pensa assim, né, quando ele escreve sobre determinados temas, né? O que ele estava tentando fazer ali era efetivamente expressar a alma do povo, a alma germânica, né, a alma do povo alemão, através da obra de arte total e assim por diante. Mas enfim, mesmo que você não seja wagneriano, se for, Spengler diria a mesma coisa, né? Spengler diria. Olha essa tese do Weininger sobre a vinculação entre a psicologia feminina e a psicologia judaica, você encontra também em Friedrich Nietzsche, né? Essas associações entre o espírito feminino e aquilo que o Nietzsche entendia como sendo um espírito judaico ou mesmo judaico-cristão, no entendimento, evidentemente, do Nietzsche, do que seria, né, um espírito judaico-cristão, tá ok? Mas isso é só um adendo para vocês entenderem que existem determinados fatores na cultura hegemônica, entre vários outros, a própria difusão da democracia, porque a democracia em si, enquanto tal, né, pelo menos a democracia de massas, ela é feminina, a cultura de massas, a noção de você ter uma política e uma cultura voltada para a massificação, o número, a quantidade, o atender ao menor denominador comum, você ter, por exemplo, uma lógica de produção voltada para o consumismo desenfreado, ou seja, aquele amor pelo colorido, pelo brilhoso, pela novidade, tá? Aquele afã por trocar coisas, né, velhas por novas, etc. Tudo isso está vinculado aí ao feminino, em alguma medida. Mas isso aqui não é um libelo contra as mulheres ou contra o feminino. Por quê? Porque eu acredito piamente, em primeiro lugar, que tudo aquilo que nós conhecemos historicamente como sociedades funcionais sempre foram patriarcais. Mas que o bom patriarcado, o patriarcado verdadeiro, o patriarcado decente, ele engloba, ele envolve o feminino, o espírito feminino. Tal como o homem abraça a mulher, né, abarca a mulher com seus braços, ou a protege com um guarda-chuva numa noite de chuva, né, o patriarcado ele engloba também a dimensão feminina. Só que isso é um equilíbrio, mas é um equilíbrio que não jaz na igualdade. É um equilíbrio que não jaz na igualdade. Porque o equilíbrio entre o masculino e o feminino só é equilíbrio na dominação do masculino sobre o feminino. Mas a dominação gentil, paternal, por assim dizer. Isso é o equilíbrio. Não é um equilíbrio horizontal, é um equilíbrio vertical. Mas vertical não no sentido de superioridade ontológica sobre algo que seria ontologicamente inferior, mas vertical no sentido de que a posição vertical do homem está dada ontologicamente, de modo que ela não implica uma superioridade. Apenas, só é superioridade no sentido de que superior é aquilo que é si mesmo. Mas o feminino, enquanto vinculado dessa maneira com o masculino, ele também é superior ontologicamente, né? Vamos supor que houvesse um descompasso entre o espírito masculino e o feminino numa sociedade, né? O espírito feminino exigindo, demandando uma postura mais ativa e dominadora do espírito masculino, mas o espírito masculino satisfeito na horizontalidade, na democracia, né? Isso pode acontecer. Nesse caso, o feminino é superior ao masculino, porque o feminino está dentro, está ontologicamente consistente, enquanto o masculino está desviado, ele caiu na inautenticidade, tá? Se a gente for colocar nessa terminologia. Ok? É isso, pessoal. Um libelo contra o matriarcado da ginecocracia. Nós não vivemos numa sociedade ginecocrática.
em que vigem os valores femininos. Eu deixei bem claro para vocês o que eu entendo por valores femininos através de uma série de exemplos. É a obsessão por transformar a sociedade numa creche em que todo mundo tem que agir como se gostasse uns dos outros, mesmo que se prive de falar a verdade, ok? Isso é uma sociedade feminina. Porque a prioridade do espírito feminino, da psicologia feminina, é igual da mamãe ganso. É manter ali os gansinhos todo mundo junto. Todo mundo junto ali embaixo da asa dela. Né? Tá todo mundo embaixo da asa dela. Da mamãe. Tá ok? Então você não pode ser mal com um coleguinha. Isso é mentalidade feminina. A mentalidade masculina não. A mentalidade masculina é: separemos o joio e o trigo. Errou, vai sofrer, vai pagar, né? Uns mandam, outros obedecem. Essa é a mentalidade masculina. Ok? Vocês estão entendendo? É isso. Essa é a pílula vermelha de hoje. Finalmente, depois de muito tempo. E assista essa pílula. Baixem essa pílula antes que ela vire crime. Pode ser que daqui a 6 meses, se eu quisesse gravar essa pílula aqui, não se pudesse fazer essa pílula. É isso que eles estão querendo nos privar de ter reflexões simbólicas, antropológicas, religiosas e assim por diante. Tá ok? Na medida em que elas sejam relevantes para entender o mundo em que vivemos. Então, olha só, é de pílulas como essa aqui que a grande mãe Cibele, castradora dos homens, né? Porque a gente poderia definir a ginecocracia com o símbolo da castração. O objetivo da ginecocracia é castrar todos os homens. Porque homens castrados são inofensivos. Claro que o castrar aqui é metafórico, né? É castrar comportamentalmente, psicologicamente, culturalmente, silenciar, e o silenciar é uma castração, porque nós, homens, primeiro que somos homens porque falamos, né? Dizemos o logos, né? Nós falamos, né? Buscamos dizer a verdade. Nós vamos à ágora como animais políticos, zoon politikon, para debater, enfrentar, convencer, impor, etc, etc. Então, o silenciamento é uma forma de castração, tá ok? Enfim, a grande mãe Cibele está tentando nos privar dessa liberdade de refletir sobre as contradições sexuais, né? Inclusive num plano metafísico, da nossa sociedade, dos nossos tempos. É isso aí, pessoal, a pílula vermelha de hoje. Até a próxima.